Vamos lá, galera, continuando aqui a revisão, agora falando sobre a independência dos Estados Unidos. Como vocês já sabem, a região onde hoje é os Estados Unidos, ela foi colonizada pela Inglaterra. Eram apenas 13 territórios que eram conhecidos como as 13 colônias inglesas. As 13 colônias inglesas, como vocês já sabem, ficam no território onde hoje é os Estados Unidos da América. E aí, como vocês estão vendo aqui no mapa, eu coloquei para vocês, o território dos Estados Unidos é todo esse território que está no mapa aqui hoje em dia. Mas na época da colonização, ele era apenas esse territóriozinho aqui em vermelho que ficava no litoral dos Estados Unidos, apenas essas 13 colônias. Com o passar do tempo, eles foram adquirindo mais território e aí se transformou no que nós conhecemos hoje. Então vamos lá começar aqui. As 13 colônias inglesas, como eu já falei para vocês, pertenciam à Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é a mesma coisa de Inglaterra. Grã-Bretanha e Inglaterra. E aí eu coloquei para vocês aqui a Revolução Industrial e a Guerra dos 7 Anos. Foram motivos que contribuíram para quê? Para a repressão do governo sobre as 13 colônias. A Revolução Industrial ela contribuiu bastante. Por quê? Porque com a Revolução Industrial eles precisavam de mais recursos. E aí eles passaram então de uma certa forma, arrochar ainda mais, melhor falando, arrochar ainda mais a repressão sobre as 13 colônias inglesas. Como também a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra entre a Inglaterra e a França, nessa disputa, a Inglaterra ela acabou se endividando. E aí, é claro que para poder suprir essas dívidas, para poder sair do vermelho, a Inglaterra ela tinha que arrumar de onde tirar esse dinheiro, porque ela estava endividada. E aí então foi que ela pensou? Ela pensou em aumentar aumentar a cobrança de impostos, aumentar os impostos para poder diminuir essa dívida. E aí então essa Guerra dos 7 Anos também contribuiu para gerar um conflito no continente, nas 13 colônias inglesas. Aí eu coloquei para vocês aqui, o que foi que a metrópole fez, a metrópole britânica, a Inglaterra? A Inglaterra, ela fez o que? Ela passou a criar leis para tentar controlar a colônia. E na colônia, como vocês já sabem, as pessoas que vieram morar na colônia eram ingleses, principalmente protestantes que fugiram das perseguições religiosas. Esses protestantes que fugiram das perseguições religiosas, eles se espalharam pelo continente. E esse continente, essas 13 colônias, elas acabaram se dividindo entre as colônias do sul e as colônias do norte. Nas colônias do sul existia o trabalho imigrante europeu. Nas colônias do norte existia esse trabalho, o trabalho dos imigrantes. Os imigrantes trabalhavam. A mão de obra que prevalecia lá era a mão de obra dos imigrantes do norte, no norte. No sul prevalecia a mão de obra escrava, principalmente nas plantações de tabaco, ou seja, as plantações de fumo. E esse fumo era levado para exportação. Esses cristãos que eram protestantes, que vieram da Inglaterra, fugindo das perseguições, quando chegaram na América, nas 13 colônias, por conta da Guerra dos 7 Anos, dentre outros motivos, a Inglaterra ela passou a reprimir ainda mais. Com o quê? Com leis, criando leis. As leis que a Inglaterra criou, a lei do açúcar, a lei do melaço, a lei do selo, a lei do chá, que foi bastante importante. A Inglaterra ela criou essa lei do chá para quê? Para proibir que os colonos eles comercializassem o chá. Quem tinha que comercializar o chá? A Companhia das Índias Orientais, que era controlada pelo governo. Só que essa lei do chá que foi criada acabou gerando uma revolta e os colonos, em 1773, eles acabaram virando os navios os navios da Companhia das Índias Orientais, que estavam no porto de Boston, e aí esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. E a Festa do Chá de Boston nada mais foi do que o episódio em que os colonos que agora estavam proibidos de comercializar o chá derramaram toda a carga de chá que iria ser comercializada pela Inglaterra. Como resposta, a Inglaterra então criou as leis intoleráveis, ou seja, mais leis ainda para quê? Para tentar conter a população, para tentar reprimir ainda mais essa população. Só que o que foi que a população fez? A população, os estados, as 13 colônias se reuniram na Filadélfia
no que ficou conhecido como o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Para quê? Para diminuir, nesse congresso, o principal objetivo deles, dos colonos, era diminuir a repressão da colônia, da metrópole sobre a colônia, ou seja, da Inglaterra sobre as 13 colônias. Eles não queriam a independência, eles queriam que a metrópole diminuísse a quantidade de impostos, que acabasse com essa repressão. Só que o que foi que a metrópole fez? A metrópole aumentou ainda mais esses impostos e a repressão. E aí eles organizaram o segundo Congresso Continental da Filadélfia, e nesse congresso aí sim eles passaram a lutar pela independência. E a independência ocorreu em 1776. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi inspirada nas ideias iluministas, ela defendia que essas ideias, as ideias iluministas defendiam que todos os seres humanos eram iguais perante a lei, E então, o que foi que ocorreu? A Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi feita pela elite, deixou de fora as minorias, que acabaram ficando esquecidas. Quem eram essas minorias? Os escravos africanos que habitavam o continente, e também os indígenas, que também eram os nativos daquele continente. Então, a elite que fez essa independência dos Estados Unidos, ela não deixou espaço para as minorias, que acabaram se tornando esquecidas. Essa independência dos Estados Unidos, então, ela contribuiu para quê? Para aumentar ainda mais a riqueza e a disparidade socioeconômica que já existia no continente. Além do mais, ela mostrou que o continente, que no caso as 13 colônias, elas não estavam unidas. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, existia a divisão entre as colônias do norte e as colônias do sul. Nas colônias do norte predominava o trabalho. O trabalho de quem? Dos protestantes, dos europeus que migraram para lá para viverem de uma forma melhor, fugir das perseguições. Já nas colônias do sul existiam também os protestantes, só que o trabalho que predominava lá era o trabalho escravo. Então, os Estados Unidos acabaram se tornando independentes, mas não se uniram, melhor dizendo, por conta dessas diferenças que existiam. E aí a constituição dessa nação, essa nação não existiu. Por quê? Por conta das diferenças que existiam, principalmente entre os habitantes, entre as regiões norte e sul. E como eu já falei para vocês, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que garantiu direitos iguais para todos os cidadãos, não contribuiu em nada para melhorar a vida dos escravos e dos indígenas, dos nativos. Por quê? Porque nessa época que isso era considerado cidadão, os homens brancos livres. Os homens brancos e livres. E em alguns estados dos Estados Unidos era necessário ainda comprovar uma renda para você ser considerado um cidadão, o que era impossível para os negros. Os negros eram escravos, os que não eram escravos não eram brancos, então eles não tinham como serem cidadãos, assim também como os indígenas. A união entre as ex-colônias mostrou-se temporária, como eu já falei para vocês. Eles se uniram apenas para lutar pela independência. Depois que essa independência ocorreu, as diferenças entre as regiões norte e sul, elas acabaram se aflorando, surgindo. E aí isso aí contribuiu para as tensões que ocorreram lá no continente americano, lá na região das 13 colônias. As tensões políticas, somaram-se a problemas econômicos. As batalhas pela independência, elas não contribuíram em nada para melhorar a vida da maior parte da população, que era a população pobre. A elite, a independência, ela foi feita pela elite, a elite branca e rica dos Estados Unidos. E, como eu já falei para vocês, essas minorias elas ficaram esquecidas. Os escravos africanos e os indígenas, eles ficaram esquecidos por bastante tempo, Os escravos, inclusive, só se tornaram independentes quase 100 anos depois, lá na Guerra de Secessão, em 1863, quando Abraham Lincoln conseguiu tornar a escravidão, conseguiu acabar com a escravidão. E vocês estudem aqui esse conteúdo para vocês fazerem o trabalho que eu vou passar para vocês na próxima semana. Até a próxima aula e boa sorte.